boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. A Câmara dos Deputados deve ler hoje a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Isso se pelo menos 51 deputados estiverem presentes. Começa a valer hoje novo teto para o financiamento de imóveis usados pela Caixa Econômica Federal. O limite caiu de 70% para 50%. As superbactérias são a nova ameaça contra a humanidade. O alerta da Organização Mundial da Saúde quer reduzir o uso indiscriminado de antibióticos, que aumenta a resistência dos micro-organismos. Fogo destrói área equivalente a mais de 1.000 campos de futebol na Serra da Bocaina. Bombeiros e voluntários trabalham para evitar novos focos de incêndio. O Ministério Público de São Paulo rejeita provas obtidas em acordo de leniência da Odebrecht e deixa de receber informações contra autoridades paulistas. No esporte, jogadores se ajoelham contra o presidente dos Estados Unidos. O ato é uma resposta a Donald Trump, que pediu demissão daqueles que protestassem durante a execução do hino norte-americano. A gente começa essa edição falando de saúde. As bactérias, as superbactérias, são a próxima ameaça à saúde no planeta. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. Mas não há motivo para pânico. Este aviso serve para diminuir o uso desenfreado de antibióticos. A descoberta da penicilina foi uma revolução. Em 1945, o médico escocês Alexander Fleming ganhou o prêmio Nobel por salvar a vida de vítimas de infecções, inclusive de muitos soldados na Segunda Guerra. Passados 70 anos, as superbactérias preocupam médicos e pacientes do mundo todo. A cada ano, 700 mil pessoas morrem, vítimas de infecções que não são combatidas pelos antibióticos existentes no mercado. Elas estão dentro e fora dos hospitais. Se eu tenho um paciente que adquire uma superbactéria no hospital ou se traz uma superbactéria para o hospital, muitas vezes esse paciente acaba morrendo por falta de antibiótico que seja efetivo para combater a infecção dele relacionada à superbactéria. É normal que as bactérias criem resistência às drogas usadas para combatê-las, mas o uso excessivo ou incorreto de antibióticos acelera esse processo. O paciente, ele precisa questionar a necessidade dele precisar ou não daquele antibiótico. O médico tem que diminuir a sua prescrição de antibiótico. Checar se você realmente está prescrevendo mais antibiótico que vacina, alguma coisa está errado. Porque vacina previne infecção e antibiótico muitas vezes você pode deixar de ter que utilizar. Mas isso não basta. A agropecuária utiliza 70% dos antibióticos comercializados no país. Os resíduos do tratamento animal vão parar no solo e na água. As substâncias chegam ao organismo humano. Os produtores hoje precisam ter a consciência, as autoridades precisam ter a consciência de restringir o uso de antibiótico também na agropecuária. Tem que ser uma ação das autoridades, seja no saneamento, seja no incentivo de novas moléculas, de novas drogas. A indústria farmacêutica não está mais com interesse de ter novos antibióticos, porque eles sabem que é uma questão de pouco tempo já ter resistência. A Caixa Econômica Federal reduz novamente o limite de financiamento para imóveis usados. Quem tem outras informações para a gente é a repórter Maria Manso. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde, Ana. Pois é, quem está pensando em comprar a casa própria precisa refazer as contas, porque a partir de hoje, para financiar imóveis usados, a Caixa só está repassando 50% do valor total desse imóvel. Antes, ela repassava 70%, ou seja, se você vai comprar uma casa de R$200 mil, você tem que ter guardados R$100 mil para pagar a entrada. A gente vai conversar com o Carlos, que é economista da Faculdade Rio Branco, e ele vai explicar para a gente primeiro por que essas sucessivas reduções no teto de financiamento da Caixa Econômica. A Caixa teve uma série de pagamentos que ela realizou de fundo de garantia, cerca de 40 bilhões de reais foram devolvidos que estavam lá depositados. E também uma série de empresas que emprestaram dinheiro, caíram na Lava Jato, estão inadimplentes, não estão pagando as suas obrigações para a Caixa. E do lado de quem estava pensando em comprar uma casa própria agora, o que essas reduções significam? Significa que a pessoa vai ter que repensar completamente, ela não deve tomar empréstimos paralelos para completar o valor. Não há nenhum empréstimo que dê prazo e taxa de juros tão conveniente quanto a Caixa oferece.
Ok, Carlos, muito obrigada. Ou seja, Ana, não é hora de comprar se você não tiver lá uma economia já guardada no banco, até porque os bancos privados que também fazem financiamentos, por causa da lei da oferta e da procura, devem aumentar os juros a partir de agora. Tá certo, Maria. Obrigada pelas suas informações. E agora a gente fala de política. Nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer deve ser lida agora à tarde na Câmara dos Deputados. Pois é, Michel Temer passou todo domingo reunido com aliados e ministros. O objetivo foi traçar a estratégia de defesa para enfrentar a segunda denúncia de Rodrigo Janot por obstrução de justiça e organização criminosa. O Palácio do Planalto conseguiu uma primeira vitória. A denúncia, que envolve também os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, não deverá ser fatiada. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, disse que deve escolher um único relator e que o processo tramitará em uma única peça. Era justamente o que o governo queria. Após a leitura no plenário da Câmara, agora à tarde, o presidente será notificado a apresentar defesa e a denúncia segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Temer tem prazo de até 10 sessões e a CCJ até 5 sessões para dar o parecer. Michel Temer já indicou que não vai usar todo o prazo e pretende mandar logo a defesa. Qualquer que seja a decisão da CCJ, a denúncia seguirá para o plenário. Será necessário o voto de 342 deputados para o Supremo ser autorizado pela Câmara a processar o presidente da República e os 2 ministros. O Ministério Público de São Paulo rejeita acordo com a Odebrecht para receber provas de pagamentos de propinas em obras do sistema de metrô e trens, rodovias e Prefeitura de São Paulo. 10 promotores decidiram não aceitar as provas porque consideram que há irregularidades no acordo de leniência assinado pela empresa. Segundo os promotores paulistas, o acordo de leniência da Odebrecht, espécie de delação premiada da empresa, não tem a concordância da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, como previsto na legislação brasileira. Sem endossar os termos do acordo, os promotores não receberão as provas que serviriam para sustentar ações contra agentes públicos apontados pela Odebrecht como recebedores de propina em obras realizadas para os governos do Estado de São Paulo e da Prefeitura da capital. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as nossas reportagens pela internet. Inscreva-se no nosso canal, é youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Notícia triste, imagine mais de 1.500 campos de futebol queimados pelo fogo. Esse é o resultado de um incêndio já controlado na Serra da Bocaina, divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. O calor, a baixa umidade e fortes ventos ajudaram a espalhar as chamas. O fogo atingiu a região durante 6 dias. A Prefeitura de Bananal decretou estado de emergência. Outra cidade também foi afetada, São José do Barreiro. Equipes formadas por bombeiros, policiais, funcionários das prefeituras e voluntários trabalham nesta segunda-feira para monitorar a região e evitar novos focos de incêndio. O maior risco era as chamas chegarem a áreas habitadas e a unidade de conservação da Estação Ecológica de Bananal, remanescente de Mata Atlântica, que tem quase 900 hectares de floresta. A mega operação para encontrar traficantes na comunidade da Rocinha chega ao 9º dia. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz que não existe um prazo para a retirada das Forças Armadas do Rio de Janeiro. Só nos últimos 3 dias foram registrados 44 tiroteios em comunidades cariocas. 16 pessoas foram presas e 44 fuzis apreendidos. A disputa entre traficantes causa confrontos há uma semana, com tiroteios frequentes. Escolas estão fechadas. Os postos de saúde têm o atendimento interrompido. Linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado e muitos trabalhadores não conseguem sair de casa com medo de ser atingidos por balas perdidas. 6 policiais civis de São Paulo, entre eles o deputado estadual Olim, foram absolvidos da acusação de tortura. Segundo a Justiça, esse tipo de crime só acontece quando o objetivo é forçar uma confissão ou a entrega de uma informação. Caso a violência ocorra por qualquer outro motivo, o caso é entendido como agressão, o que reduz a pena dos acusados.
O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que agressões físicas, verbais ou mesmo abuso de autoridade não podem ser considerados tortura, se não for com o objetivo de obter informações ou uma confissão. Essa decisão polêmica absolveu 2 delegados, entre eles o deputado estadual delegado Olim do PP, 3 investigadores e 1 escrivão. Eles eram acusados de tortura de 4 pessoas suspeitas de sequestro em 2003. A decisão do TJ, a meu ver, foi uma decisão equivocada. Ele leu uma parte da lei, aplicou uma única parte da lei, porque a outra parte da lei que diz que tortura é submeter quando um agente público submete alguém à violência. É o inciso 2º. O órgão especial do Tribunal de Justiça absolveu por unanimidade a anti-absoluta ausência de prova. O crime foi enquadrado como agressão, mas já prescreveu. Os desembargadores do tribunal só reconheceram que houve excessos. Defensores dos direitos humanos dizem que a tortura no Brasil é banalizada desde a época da ditadura. Os poucos casos que chegam à justiça geralmente acabam em impunidade. Nós vemos uma falta do Brasil de fazer as pazes com aquele período, de realmente abrir essa caixa preta do regime militar, lidar com a verdade. O crime de tortura é hediondo e a pena varia de 2 a 8 anos de prisão em regime fechado. E esse período pode ser maior se o acusado for um agente público, como um policial. Desde o seu início em 2015, há mais de 3.600 casos de indício de tortura em acompanhamento, mas não há uma resposta do que esses casos realmente estão, até onde esses casos estão indo, As eleições de 2018 terão novos partidos na disputa por vagas em Brasília. Muitos deles terão políticos que estão há mais de 20 anos no poder. Os 35 partidos em atividade no Brasil estão em baixa com a população. Político? Não conheço. Quem acreditar em político, não? A situação que está em Brasília, quem acredita em quem? Porque eles falam e não, às vezes não cumprem nada do que fala, Você entrar no hospital e ver o povo morrendo e os políticos não estão nem aí. Em meio a tanta insatisfação e descrença, movimentos enxergam a oportunidade de preencher esse vazio da população. Mais de 60 partidos aguardam para ser aprovados. Entre eles, o Frente Favela Brasil, que começou a ser idealizado em 2016 com o objetivo de representar minorias. O Partido em Formação precisa colher agora mais de 480 mil assinaturas até novembro para ser aprovado e poder participar das próximas eleições. Nós já estamos nascendo já do meio onde as pessoas nos conhecem, nós nos identificamos com ela, com as dores, com as mazelas, enfim. E aí nós estamos, na verdade, nós vamos apenas dizer assim, olha, agora chegou a nossa vez. Com menos originalidade, há na lista destes novos partidos velhos conhecidos. Depois de 27 anos, o PTB passará a se chamar Avante, com o objetivo de aumentar o número de parlamentares em Brasília já nas próximas eleições. O Patriotas vai se transformar no PEN, Partido Ecológico Nacional, e terá Jair Bolsonaro como candidato à presidência no ano que vem. Mas só mudar o nome é pouco. Essa estratégia de marketing é para tentar descaracterizar, essa imagem negativa e se apresentar o eleitor como novo, tentando enganar o eleitor como marketing, para que ele compre novamente gato por lebre. Para que a mudança aconteça no cenário político, a população precisa estar atenta e saber avaliar antes de tomar qualquer decisão. Ter claro que é da sua responsabilidade a renovação do quadro partidário. Se essa renovação não vier, ninguém pode reclamar depois. Teve eleição ontem na Alemanha. O partido da chanceler Angela Merkel venceu o pleito, mas perdeu força e acompanhou o crescimento da ultradireita no país. A segunda-feira começou com reuniões para a União Democrata Cristã. Com 33% dos votos válidos, o partido da chanceler analisa por que perdeu 8% dos votos conquistados na última eleição. Além disso, trabalha em busca de aliados. O segundo colocado nas eleições, o Partido Social Democrata, já anunciou que vai deixar a base aliada e vai se tornar oposição. A mudança de cenário acontece porque os 20% dos votos conquistados significam o pior resultado da história do partido.
Os votos que saíram das legendas tradicionais foram para a chamada direita populista, que não ocupava cargos no parlamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O AfD conquistou quase 13% de votos. Na Alemanha, metade das vagas do parlamento é preenchida com os candidatos mais votados nos distritos. A outra metade é em lista fechada, feita pelos próprios partidos. A estimativa é de que quase 76% dos eleitores tenham ido às urnas. Como líder do partido com mais votos, Angela Merkel deve manter o cargo de chanceler pelo 4º mandato consecutivo e chegar a um total de 16 anos no poder na Alemanha. E ainda no noticiário internacional, Donald Trump ampliou a restrição a cidadãos de 8 países de entrarem nos Estados Unidos. Agora fazem parte da lista de bloqueios cidadãos da Coreia do Norte e integrantes do governo da Venezuela. Além disso, o decreto passa a ter prazo indeterminado. Com a inclusão desses 2 países, o governo norte-americano tenta passar uma mensagem de que não persegue o islamismo, já que os outros 6 países da lista, Chad, Irã, Líbia, Somália, Síria e Iêmen, são de maioria muçulmana. A União Norte-Americana de Liberdades Civis declarou que a inclusão da Venezuela e da Coreia do Norte não muda a realidade e que esse ainda é um veto a muçulmanos. Os outros 2 decretos de Trump foram contestados na Justiça e devem ser analisados até o dia 10 de outubro pela Suprema Corte do país. De acordo com o documento atual, os 8 países não têm procedimentos adequados de triagens e compartilhamento de informações sobre os cidadãos. Ainda segundo as autoridades norte-americanas, em alguns deles há presença significativa de terroristas. A versão antiga da proibição contava com o Iraque e expirou ontem. Já a nova versão passa a valer no dia 18 de outubro. A gente prometeu na semana passada acompanhar a Copa dos Refugiados e agora a gente traz a final, não é isso? Super final, é verdade. Foi uma finalíssima, super especial nesse final de semana, a grande final da Copa dos Refugiados. Nigéria e Marrocos mediram forças na 4ª edição do evento. A final, como eu disse, foi em grande estilo no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Vamos ver. Refugiados é uma competição que envolve pessoas em situação de refúgio e imigrantes residentes na cidade de São Paulo, assim como brasileiros, com o intuito de integrar e promover trocas culturais, criando uma rede de apoio. Participaram desde a semana passada equipes de 16 países. A Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, apoia a Copa desde seu início. E neste ano, a torcida novamente compareceu em peso, tanto que foi complicado para a nossa equipe registrar todos os gols, e foram muitos. A Nigéria conquistou o bicampeonato ao bater a seleção de Marrocos por 9-4. A partida ficou marcada por lindos gols e uma enorme festa da torcida e jogadores. Um dos destaques da partida foi Wilfred. O atleta da Nigéria marcou 4 dos 9 gols do seu time. Esse não é o primeiro título da Nigéria não, que foi vencedora da primeira edição da Copa dos Refugiados em 2014. No fim, medalha, troféu e festa no evento que fez parte da virada esportiva de São Paulo. Comemorando lá Cristiano Ronaldo e tudo mais. Rodada de gols e polêmicas no Campeonato Brasileiro. Aliás, polêmica é o que mais tem tido no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Flamengo e Avaí empataram em 1-1 na Ilha do Urubu. Pedro Castro para os catarinenses e com um belo chute de fora da área, Rodinei deixou tudo igual. Com gol de Bruno Henrique, o Santos bateu o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e é o vice-líder da competição. E o Grêmio perdeu para o Bahia por 1-0 no domingo. Gol de pênalti Mandrake, marcado por Rodrigão. Fora de casa, o Palmeiras vem somando seus pontos. Um golaço do canhoto Egídio. Deu mais 3 para o Verdão diante do Fluminense e é o 4º colocado. O Botafogo venceu de virada o Curitiba por 3-2. Os gols do Glorioso foram marcados por Roger, Guilherme e João Paulo. Para o Coxa, marcaram Werley e Carleto. Na briga na parte de baixo da tabela, a Chapecoense derrotou a Ponte Preta por 1-0. Gol de Lucas Marques. Golaço ou frango? A Macaca caiu para o 18º lugar. Clássico majestoso, São Paulo saiu na frente. Golaço de Petros. O segundo saiu, mas o juizão anulou. Falta? Sei não. Outro lance duvidoso, essa recuada aí que o árbitro não deu. No fim, o empate saiu numa disputa de bola de Rodriguinho com Júnior Tavares. Cleison deu números finais. A seguir, em meio à tensão com a Coreia do Norte, Japão antecipa eleições e oposição teme que mudança fragilize a segurança nacional. E mais uma do Trump. Depois de provocação do presidente norte-americano, atletas do futebol americano fazem protesto durante os jogos. A gente volta já. O primeiro-ministro japonês decidiu antecipar as eleições no país.
Shinzo Abe disse que vai dissolver a Câmara Baixa do Parlamento nesta quinta-feira. A manobra provoca eleições antecipadas de forma automática num prazo máximo de 40 dias. Mas o pleito deve acontecer ainda antes, no dia 22 de outubro. Com isso, há 5 anos no poder, Abe poderia prolongar o mandato. A justificativa dele é de que quer expor mudanças econômicas à aprovação dos eleitores. A ideia é transferir receita de um já programado aumento de impostos para gastos sociais, como educação. A oposição fala numa decisão arbitrária, com objetivos ocultos. A popularidade de Shinzo Abe aumentou nos últimos meses, graças às respostas dele à crise diplomática com a Coreia do Norte, que lançou 2 mísseis sobre o espaço aéreo japonês. Já a oposição vê a adesão diminuir. O medo no país é de que a disputa eleitoral desvie a atenção da segurança nacional justamente no momento de crescente tensão com Pyongyang. O primeiro-ministro garantiu que isso não vai acontecer. A Prefeitura de São Paulo promove em novembro casamentos de pessoas do mesmo sexo. A iniciativa visa dar direitos já reconhecidos no país para que eles gerem respeito a essas pessoas. Joyce e Cris vivem juntos há 2 anos. Ele se identifica com o gênero masculino, mas nasceu e, para a lei, é mulher. O sonho de trocar aliança vai ser possível porque o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é regulamentado há mais de 4 anos no Brasil. Todo mundo espera aquele sonho, ver, entrar, ser feliz. É o seu dia. Então, acho que é importante para cada um. 26 de novembro de 2017. Esta é a data em que Cris e Joyce e outras dezenas de casais homoafetivos vão se casar. A cerimônia coletiva será realizada neste espaço de eventos na Avenida Paulista. Proporcionada pela Prefeitura de São Paulo, a iniciativa faz parte da campanha São Paulo com Respeito. É uma ação afirmativa para criar a cultura do respeito para os casais homoafetivos. E mostrar para a população e para a sociedade que as famílias são diversas, existem várias formas de famílias. Casais interessados devem entregar a documentação até 11 de outubro nos centros de cidadania LGBT espalhados pela cidade. Para a inscrição gratuita, é preciso comprovar renda. Além de inúmeros direitos, o casamento civil, nesse caso, também pode gerar respeito. A longo prazo, pode ser se começar hoje, aí depois amanhã tiver outro, e começar a ter mais relacionamentos, mais casamentos assim, acho que a longo prazo melhora assim. 12h25, não é apenas na política que o presidente americano Donald Trump consegue se envolver em polêmicas. Agora em 2 das maiores paixões do americano, o basquete e o futebol americano. Vamos ver. Tudo começou porque o presidente se sentiu desprestigiado por Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, campeão de basquete dos Estados Unidos, que disse que não iria à tradicional visita que a equipe faz à Casa Branca. Trump decidiu então retirar o convite à equipe. Os jogadores e o técnico fizeram uma votação para decidir se iriam ou não. Curry ressaltou que a recusa demonstra que o grupo não concorda com as atitudes do republicano e espera que mudanças no país aconteçam. Para Trump, conhecer a Casa Branca deve ser uma honra. Mais tarde, decidiram que a viagem serviria para celebrar a igualdade. Depois foi a vez do futebol americano. Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars se manifestaram com quase todos os jogadores ajoelhados na hora do hino. Trump afirmou que os que fazem protestos durante o hino deveriam ser demitidos por desrespeito à bandeira. Até mesmo Tom Brady, amigo do presidente, apoiou os companheiros. A equipe inteira do Pittsburgh Steelers ficou no vestiário, com exceção de um jogador, Alejandro Villanueva, ex-combatente de guerra, que ficou sozinho na frente do vestiário em uma situação embaraçosa. A Associação de Jogadores de Futebol Americano divulgou um comunicado em que valoriza o direito à liberdade de expressão de seus jogadores, que não devem simplesmente se calar e apenas jogar. Isso aí, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o trânsito. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau, boa semana. Até amanhã.